A paz do Senhor Jesus, quem nos fala que é o apóstolo Rubem Ministério, União da Igreja Peniel. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e a partir do versículo 13, diz o seguinte: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Glória a Deus. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Louvado seja o nome de Jesus. Essa passagem é uma passagem de difícil interpretação, né? Que fala sobre o arrebatamento da igreja. Aleluia! Glória a Deus. Paulo começa a introdução dizendo que não quer que a gente fique num lugar de inerso, né? De ignorante, sem conhecimento. Glória a Deus. E sem esperança. A esperança da igreja. Quando eu falo igreja, eu já falei isso várias vezes, não é uma placa denominacional, é um corpo em toda a terra. E já expliquei isso. A igreja de Deus, ela não se define em uma placa que serve para constar em cartório. A igreja é um corpo, é a noiva, glória a Deus, do Senhor Jesus. Ela será arrebatada, glória a Deus. Para aqueles que dizem, não vai haver ressurreição, que vai ter um paraíso na terra. Esse paraíso na terra é lá distante, entendeu? É uma promessa do Senhor lá para o final, para o milênio, após a grande tribulação, a igreja estará no céu com o Senhor. Então, o que o apóstolo está falando? Glória a Deus. Que assim como Jesus morreu e ressuscitou, existe a ressurreição. Essa é a prova, glória a Deus, de que haverá ressurreição. Porque Jesus foi o exemplo disso. Ele não só foi o exemplo, se ofereceu em sacrifício para salvar, como também ele foi feito primícia dos que dormem. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia, ser glorificado, porque a morte não pôde deter. Ele teve que passar pela morte, glória a Deus, para se oferecer em sacrifício pelo meu e os seus pecados. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Assim também, glória a Deus. Aqui o versículo diz que o Senhor vai voltar. E nós, o que ficarmos vivos, não precederemos, ou seja, não precederemos que dormem. O que quer dizer isso? Primeiro vão ser os que dormem no Senhor, os que guardaram a aliança, os que, aleluia, realmente são sinceros, genuínos. Não estou falando de perfeição. Enquanto a gente estiver nesse corpo, nós não seremos perfeitos. Mas quando esse corpo, aleluia, glória a Deus, e primeiro que vai ser ressuscitado, que morreu primeiro, a pessoa ressuscitada não terá mais esse corpo do pecado, vai vir com outro corpo, ou seja, a alma, o espírito, um outro corpo, o corpo ressurreto, semelhante ao de Jesus. É com esse corpo que aqueles que dormem em Cristo, quando forem ressuscitados, vão aos ares encontrar com o Senhor.
E você vê aqui que o Senhor vai vir com alarido, com voz de arcanjo, trombeta de Deus. Aqui está falando que não é o Senhor que vai tocar diretamente a trombeta, mas isso será feito por um anjo, né? Ele vai fazer. Aqui se destaca Miguel, né? Que é o príncipe, que é ele que, aleluia, sempre se levanta, aleluia, glória a Deus, pelo mandado do Senhor para determinadas tarefas. E ele vai ser levantado, né? Eu acredito que ele seja, glória a Deus, o que virá na frente, chefiando os anjos e o Senhor sobre todos, para encontrar conosco nos ares, na verdade. Primeiro, os que morrerem em Cristo ressuscitarão e serão levados aos ares, e os que estiverem vivos serão transformados ainda vivo. A exemplo disso, glória a Deus, o que aconteceu com Elias. Se você for ler, você vai ver que Elias, ele foi transladado, né? Ele foi transformado. O corpo dele foi transformado, glória a Deus, e ele subiu em um carro de fogo, a ver na palavra de Deus que está escrito. Então não adianta alguém querer, de alguma maneira, mascarar ou tentar desconstruir a verdade de Deus. Deus criou tudo com a sua palavra, e poder e autoridade ele tem para trazer à existência o que ele quiser trazer. E se ele prometeu voltar para seu povo desta forma, ele o fará. Agora, aqueles que não guardaram a aliança, não aceitaram Jesus, não terão oportunidade de se encontrarem com o Senhor, se perderão. Então, você está tendo essa oportunidade hoje, né, de aceitar Jesus e permanecer nele. Glória a Deus. Então, nós vemos também, continuando, glória a Deus, aleluia, que esse fato se dará. E nós estamos às portas desse acontecimento, né? Porque existem muitas pessoas que ficam pregando, e isso confunde muita gente, que a igreja passará por determinados períodos. Mas a palavra de Deus, a igreja não passará por determinado período justamente porque ela já está passando. A igreja de Cristo ela já está passando por grande prova, né? Estamos no princípio de dores. Nós vamos vendo aí no mundo todo muita morte, muito sofrimento, guerra, rumores de guerra. Tudo isso são fatos de que a Bíblia fala sobre sinais da vinda de Jesus, que são guerra, rumores de guerra. E tudo indica que vai se intensificar essa guerra, porque existem pessoas rebeldes, pessoas que são contra Deus, pessoas que são contra o cristianismo e estão determinadas a querer destruir, aleluia, o povo de Deus. Eles odeiam o cristão, eles odeiam Israel e eles farão de tudo. Então, o que é que está acontecendo? Muitas nações, de vez de estar se humilhando diante de Deus, de vez de estar buscando ao Senhor, buscando a face do Senhor, se santificar para ser salvo, está buscando dar lugar ao diabo para destruir, indo de contra a palavra de Deus. Então essas pessoas não poderão ser salvas, essas pessoas serão lançadas fora. Então quanto mais passa, mais os homens se entregam à maldade, aos planos das trevas, aleluia, que é destruir a humanidade. Então a gente está vendo aí um circo acontecendo, e esse circo terá um fim, aleluia, porque quando ele se fechar, o Senhor não vai deixar a sua igreja ficar dentro desse processo, porque senão ela será aniquilada, destruída. E a promessa de que os que dormirem em Cristo ressuscitarão primeiro e os que estão vivos serão arrebatados, deixará de cumprir se eles extinguirem o cristianismo, se eles destruírem completamente o cristianismo, entendeu?
Então essa é a prova de que Jesus vai voltar, de que Jesus vai arrebatar o seu povo. Jesus vai tirar o seu povo da terra. E quem quer que fale o contrário? Aleluia, nós temos essa esperança e a palavra de Deus revela esse fato aqui em 1 Coríntios 15, que fala da ressurreição, e também em Mateus 24, né? Então Jesus vai voltar, ele está voltando, glória a Deus, ele voltará na verdade, e ele vai vir de forma invisível dessa vez, primeiro, para levar a igreja não é uma placa, repito, é a igreja imaculada. Isso é um motivo qual ainda mais os irmãos precisam se unir e parar de partidarismo e dividir o pão e dividir tudo que todos os ministérios têm conquistado uns com os outros, porque no céu não vai entrar bem nenhum material. Aleluia, até o corpo físico será transformado em outro, porque lá não é lugar de pecado e esse corpo habita um mal tremendo, mesmo a gente não dando lugar a ele, mas é a causa de muitas dificuldades que a gente tem, é lidar com essa natureza adâmica que está em nós, mesmo a gente mortificando pelo Espírito Santo e andando no Espírito. Amém? Então a vinda do Senhor está às portas, glória a Deus, e Ele está empenhado nisso, o Senhor, preparando a igreja não é essa igreja aí que vai subir, ela vai passar por um processo ainda maior. Qual o processo de santificação e unidade? Porque o Senhor não vai vir buscar uma placa denominacional e cada um está vivendo um partidarismo. Cada um está vivendo um ministério como que fosse deles, cada um em particular. E Deus não é vários deuses, Deus é um Deus só. Amém? Então ele não pode aprovar que a igreja fique vivendo em partículas. Ele vai, glória a Deus, unificar. Eu já falei isso em vídeos anteriores. Ele vai unificar. Como ele fará? Ele sempre fez o que ele sempre quis. Tudo que Deus ele deseja, ele faz. Glória a Deus. O propósito de Deus é unificar a igreja. É deixar a igreja em unidade. Como ela começou, será no final. O Senhor não quer a igreja separada. Entendeu? E isso nós vemos prova. Glória a Deus com a pregação. Quando fala para as pessoas deixar a prática do mundanismo, se santificar e falar sobre unidade, sobre união, glória a Deus. Não é só se reunir, é unidade. Qual a diferença de se reunir e unidade? Todos podem estar no mesmo lugar, várias pessoas e cada um com um pensamento diferente. Isso é se reunir. E unidade é estar todos no mesmo lugar, ali reunidos, mas também unidos em pensamento, quer dizer, o mesmo propósito. Glória a Deus. Então Deus quer fazer isso. Deus quer ir de contra essas doutrinas humanas que mais servem para atrapalhar a igreja do que para fortalecer. E o Senhor vai, aleluia, determinar essa doutrina que eu falo, que é a doutrina, glória, da unidade da igreja, aleluia, como a doutrina que eu falei agora há pouco do arrebatamento, que muitos não creem, mas se fará. O Senhor não vai vir estabelecer um paraíso na terra sem todo esse processo. Ninguém se engane como existem algumas seitas que falam do paraíso na terra, como que ele fosse alcançar isso, de que forma? Sem primeira ressurreição, sem a vinda de Jesus invisível para a igreja. Então Jesus vai vir preparar a igreja, ele vai preparar a igreja, ele vai levar com ele e vai ter um período de grande tribulação. Nesse período a igreja está lá com ele, glorificada. Aí após esses 7 anos de tribulação, está no livro de Daniel a revelação toda, no livro de Apocalipse, aleluia, a revelação dessa grande tribulação, o Senhor vai vir para poder socorrer Israel.
Glória a Deus, o Senhor vai vir para abater completamente os inimigos de Israel e estabelecer o milênio após. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, ao fim da grande tribulação que vai vir. E aí, após isso tudo, ele vai estabelecer o juízo final, quando ele extinguirá para sempre, aleluia, o pecado da humanidade. Porque ele fez isso na cruz. Ele enviou a si próprio seu filho, né? Ele se fez carne, ele enviou Jesus para que o mundo fosse perdoado, mas infelizmente nem todos querem. Então, que você se arrependa e se prepare para se encontrar com Jesus. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Deus abençoe e guarde. Shalom, Adonai.